No dia 24 de janeiro de 2025, aconteceu a cerimônia de entrada de 2 novos membros para a Academia Amapaense de Letras. Com um público expressivo composto pelas principais autoridades do Estado, tomaram assento na academia o senador Randolfo Rodrigues e a doutora Sânzia Fernandes Brito. Considerando que não é qualquer dia que evento como esse acontece e que a doutora Sânzia formou gerações de escritores, inclusive com seus ex-alunos já compondo a academia, considerando seu legado na literatura amapaense nacional, esta reportagem resume um pouco do que foi esse momento justíssimo de reconhecimento para a quinta mulher a ocupar uma cadeira nessa egrégora. Ela, que fomenta e respira literatura, também reconheceu vários pares que podem herdar um legado de quem se foi e preparar o caminho para quem virá. Confira e compartilhe com quem tem orgulho de genuínos produtores de cultura ocupando esse espaço e tornando-se realmente imortais. O meu discurso começa assim: Deus é acima de tudo. Deus é ao lado de tudo. Deus está à frente de tudo. Nenhuma folha se move sem a sua vontade. Então, a esse meu Deus, o meu agradecimento. Kleber Magalhães, primeiro médico pediatra que me falou como professor para quem conheceu. Ele gostava de ser chamado de professor, e ele era um médico. E ele reunia na casa dele, antes do 1990, alunos que quisessem estudar literatura para fazer prova na UFPA. Eu era uma delas. Ele era um médico que promovia cursinhos. E a gente estudava Essa de Queiroz, Gil Vicente, e a gente passeava por todas as barcas. E isso tem mais de 30 anos, e é em memória que eu agradeço a esse primeiro professor de literatura. Ao nosso presidente Montoril, Fernando Canto, ao último colega das letras que nós perdemos da FEBLACA, da outra academia, que foi o Cléser Paiva. Então, são momentos e pessoas que passaram e deixaram um legado muito grande na literatura Amapá, na literatura do Estado, na organização das entidades de literatura e no que a gente tem de produção e incentivo hoje. Essas pessoas já foram, mas eu reconheço, agradeço, porque, de alguma forma, o trabalho deles resvalou em mim e está resvalando em todos que estão aqui agora. Contribuíram para o meu fazer em literatura. Minha família, a gente se emociona, agradece, porque eles são testemunhas de todos os momentos da minha vida de literatura. Preparando slides, aulas, recebendo em casa os nossos colegas confrades. Quantas vezes, madrugadas, nós tivemos na minha casa estudando, trabalhando, imprimindo, produzindo livros. Paulo, Pastana, Ricardo, a gente tomava cafezinho a noite toda, os filhos pela casa, e a gente fazendo literatura, produzindo livros, escrevendo, corrigindo. Então, eles participaram disso também. Meu agradecimento a vocês de coração. É um momento de orgulho muito grande ver que todos vocês acompanharam, participaram da minha história. Meus maiores tesouros. Eu tenho que levantar a mão e até pedir aplauso. Está ali sentadinha, Zélia de Abreu, ali, bem sentada ali, ó. Essa mulher se faz, assim, uma literatura maravilhosa. Ela me fez apaixonar por Gil Vicente, trovadorismo, trovadores, né? A professora Ângela, uma neta. Eu vou perder a lista. Mas, por favor, podem aplaudir os mestres? São mestres, inclusive, da primeira turma de literatura, Maneca, eu vou te aplaudir. Eu achei que foi pouco. Cadê Ângela? Levante, por favor, os nossos professores, porque são professores que receberam com literatura todos os alunos da primeira turma de letras. E antes disso, bem antes disso, a gente tinha os cursinhos aqui e todos eles estavam lá de madrugada, noite virada. Obrigada a todos os mestres. Também coloco aqui aos alunos. O agradecimento aos alunos. Porque durante mais de 30 anos eu sou professora. Professora de sala, professora de chão, professora mesmo, de quadro, né, da época do GIS. Não é isso? Da época do GIS. Então eu sou uma professora que tenho que agradecer os meus alunos, porque eles colaboraram para que eu estivesse aqui. Gente, hoje eu tenho aqui eu vou pedir para levantar, pode ser? Piedade, por favor, se levante. Era minha aluna, foi minha aluna. Quem mais pode se levantar aqui? João Barbosa foi meu aluno, por favor. Pastana, recebam os aplausos, vocês foram meus alunos. No meu lugar, eu vou aplaudir vocês, porque vocês colaboraram com isso. Eu sou extremamente agradecida aos alunos que tive. E tem muitos outros por aqui. Eu fui a primeira professora de alunos especiais aqui, principalmente na graduação. Ainda não existia nem intérprete. E a gente já trabalhava com Libras, a gente já trabalhava com alunos com DA, divisão auditiva, e a gente já estava trabalhando com isso. Então, os autores que fazem literatura,
a academia é para todos, não é isso? A gente conhece todos, então a gente agradece a contribuição, a colaboração de quem produz literatura. Aos confrades webbaclianos, tem vários confrades aqui, eu faço o agradecimento ao Wilson Cardoso. Eu quero que você se levante, por favor, receba. Você é um carnavalesco, músico, tem trabalhos maravilhosos, trabalha há mais de 30 anos neste estado, produzindo cultura, literatura, música, e é reconhecido. Gratidão às instituições de trabalho. Por que eu coloco as instituições de trabalho na minha lista de agradecimento? Porque foi onde eu exerci a profissão de professora de literatura por mais de 30 anos. Os meus colegas professores passaram a ser meus colegas de trabalho, e alguns ainda o são. Então, por exemplo, instituições de trabalho por onde eu passei, o Unifab, o EAP, eu poderia dizer Desafio 18 anos, FATEC. Não tem ninguém aqui da FATEC? Eu fiquei 23 anos na FATEC. Está lá, professora. Receba meu agradecimento por eles, porque eu passei 23 anos na FATEC. Eu passei 18 anos aqui, ó, no Instituto Amazônico, Desafio, como professora do quadro de giz, sala com 1000 cadeiras. Também quero agradecer, principalmente, a mais algumas instituições. A FATEC, FESAM, Cidade Verde, que a diretora está bem ali, Ana Carolina, a Escola Técnica Francesa, eu colocaria também a Escola de Música, ao SESC. Então, são muitas instituições que a gente fala, por que lembrar esses nomes? Porque todos esses lugares têm literatura. Você leva livros, você leva a leitura obrigatória, você convida os poetas para fazer exposição, seminário, você defende TCC, faz TCC, trabalho de conclusão, você faz fórum de cultura, você faz seminários de cultura, então tudo está interligado. É bobagem a gente pensar que é um campo separado, que é um campo que não tem ligação com a vida cotidiana e complicada dos dias de hoje. Então a literatura tem seu espaço em tudo quanto é espaço de estudo. Representando toda essa classe de diretores e professores, Dr. Jack Correia, meu confrade, por favor. Eu quero agradecer, assim, porque você, como diretor, que dá esse espaço para todos os professores trabalharem, a literatura, o seminário, e por estar sentado aqui defendendo. Brilhante autor, amigo, coordenador e diretor. Trabalhamos juntos. Obrigada. Uma vez, Saramago respondeu uma pergunta de uma entrevista dizendo assim, a função da literatura. Qual é a função da literatura? Por que a literatura é tão importante? Por que você acha que é importante? E Saramago disse que a literatura faz a pessoa. Faz o consciente, faz o inconsciente, dá os valores. A literatura modifica o homem, ajuda a resolução de problemas. Aí a gente vai pensando, na linguística, vou dizer lá para Ângela Nunes, vem aqui, linguística, sociolinguística, psicolinguística. O que essa literatura faz? Ela constrói a pessoa, ela ensina o que é valor, o que não é valor. Ela ensina o subconsciente, ela faz a subjetividade do ser de estar no meio do mundo. Se eu estou no meio do mundo, tenho consciência de que eu sou um sujeito de mudança, que eu posso tomar as rédeas da minha vida. Ele vai aprender isso até com a historinha, a oralidade, as brincadeiras, as parlendas, a poesia, a música, o teatro. Ele vai apresentar com toda a produção cultural que existe. Precisamos abrir espaço para essas movimentações culturais. Professor Madison, por gentileza, levante. Você é meu amigo, há anos, professor, e tem uma fala, além do meu agradecimento. O que a gente faz com a inteligência artificial se uma criança de 5 anos pode escrever um romance? Aonde ficam as leis para dizer autoria, se você pode digitar algumas palavras e você pode ter um poema sobre a Amazônia? Isso é uma boa ética para quem trabalha com a tecnologia. Isso é sua área. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Mas é uma reflexão filosófica. Porque hoje você digita qualquer coisa e sai um poema, um romance com capítulos e divisões. E aonde está o labor de alguém que trabalha com a poesia? Aonde está a inspiração? Aonde está a verdade, a ciência, a ficção? Então é preciso pensar sobre isso. Também tenho agradecimento à própria disciplina enquanto ciência. Por que a ciência? Porque a disciplina, quando se fala de literatura, as pessoas pensam que é só poesia, que é só brincadeira de roda, parlenda, que é só algum tipo de anedota. E na verdade, a literatura é uma ciência com seu próprio objeto, com as suas divisões, com as suas técnicas, com a sua análise, com as teorias, com os teóricos. E eu coloquei até o agradecimento aqui aos teóricos. Por quê? Quem não lembra aí do Massu de Moisés, quem não lembra aí do Edgar Morin, do Fernando de Saussure, né? Quanto mais literatura, mais o ordenamento do pensamento se organiza, a pessoa se conscientiza, ela é mais pessoa. Se alguém não consegue se sensibilizar com a história da borboleta, do ratinho, da florzinha, como vai se sensibilizar com a fome, a morte e as guerras que a gente vive hoje? Perde um pouco a humanidade. Então é necessária a literatura porque ela forma pessoas melhores.
Não vou dizer o nome do autor, mas eu só vou dizer que ele é meu filho. E ele fala, mãe, o sucesso nunca tem atalho. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho em literatura. 30 anos de trabalho é uma vida. E quem aqui vive de livros? Quem vende 10 livros por mês? Ninguém. Se alguém aqui vende 10 livros por mês, me diga. Mas eu vivi de literatura, eu vivo de literatura, porque eu trabalho literatura. Eu criei meus filhos com literatura. Eu formei meus filhos com literatura. Então eu levanto a mão e falo, eu vivo de literatura porque foi com literatura que eu cheguei aqui e criei todos os meus filhos. Muito obrigada.